E aí, olá, meu nome é Jorge Silva Neto, essa é a disciplina de Química Orgânica 2 do Centro de Biotecnologia. Essa é a terceira videoaula que é proposto pela disciplina. E o assunto que eu vou conversar, e o assunto que eu vou explicar um pouco em 15 minutos é o Planejando uma Síntese, parte 5, que é desconexão, síntons e equivalente sintético. Para a gente começar a falar um pouco sobre planejamento de uma síntese, que acontece com a desconexão, síntese e o equivalente sintético, a gente vai aprender alguns termos antes que ocorre, que é sobre análise retrosintética, que é uma técnica que decompõe a estrutura de uma molécula-alvo, TM, e uma sequência de estruturas progressivamente mais simples ao longo de uma rota que acaba conduzindo, em último estágio, as matérias de partidas mais simples ou que estão comercialmente disponíveis para um planejamento racional de uma síntese química. A gente também aprende o TM, que é o target molecular, que é a molécula-alvo, e a molécula natural ou sintética a ser sintetizada. A desconexão, que é simplesmente a função inversa ao da síntese, e ela vai ser representada por um símbolo que é uma seta, sempre em direção para frente. Aí também temos o FGI, que é a interconversão de grupos funcionais, que é o processo de converter um grupo funcional em um outro, por meio de reações da substituição, adição, eliminação, redução ou oxidação. Cada estrutura derivada de uma TM, ela se transforma em outra TM, ou seja, que para sofrer mais uma análise ou uma retrossíntese adicional, ocorre que a cada repetição do processo produz uma árvore, vamos dizer assim, de intermediários que têm estruturas químicas e que é possíveis transformações químicas como caminho, partindo do fundo da copa, vamos dizer, da árvore para a TM. Deve-se evitar ramificações e proliferações excessivas de rotas inúteis. As estratégias para o controle e orientação são de extrema importância. Essa introdução é um conceito básico de síntese orgânica que vai ajudar bem sobre o planejamento. A estratégia sintética seria a escolha do caminho ao longo da árvore retrosintética com planejamento sintético, e a tática é projetar eficientemente a criação de uma ligação ou um conjunto de ligações para uma determinada região da TM. Temos o sínton, que é o fragmento próprio se idealizado, que geralmente é um íon, na maioria das vezes, o qual pode ser ou não pode ser o intermediário da reação. E também temos o equivalente sintético, que são reagentes contendo a função de um sínton, no qual não pode ser usado porque ele é muito instável. Então, partindo agora aqui para começar a análise retrosintética, o que é, na verdade, trabalhar do fim para o início, ou seja, do produto desejado para os materiais de partida disponíveis. Então, a síntese de uma molécula mais complexa a partir de um material de partida mais simples e não é sempre óbvia. Foi explicado em sala, visto na literatura, que é mais fácil, na maioria das vezes, trabalhar do fim para o início, ou seja,
do produto desejado, que é a molécula-alvo, para os materiais de partida disponíveis, que está aqui como exemplo X, o Y, X e o produto e o W, que são as matérias de partidas. Materiais. Que é um processo denominado de análise retrosintética, como já foi visto. Então, uma análise retrosintética é quando um químico ele disseca uma molécula em partes e quando o químico ele consegue dissecar a molécula em partes cada vez menores até atingir os materiais de partida disponíveis, ou seja, o químico ele consegue ir dissecando, diminuindo, cortando a molécula em cada vez em partes menores até que ele possa conseguir atingir os materiais de partida disponíveis que existem. Partindo aqui para o slide 3, na análise retrosintética, podemos dar um exemplo, que é uma etapa muito útil na análise retrosintética, é a desconexão. Então, ou seja, nesse slide a gente vai falar um pouco da desconexão, que é uma base de quebrar ligações para produzir dois fragmentos. Então, aqui nessa seta, ela é simbolizada, a desconexão é simbolizada por essas duas setas, que setas abertas representam uma operação retrosintética. De uma forma geral, de uma circunstância geral, um fragmento é carregado positivamente e outro negativamente. Então, o que acontece? Os dois fragmentos de uma desconexão são denominados síntons. Então, o que acontece? O fragmento carregado positivo e outro negativo, os fragmentos acontece uma desconexão e são denominados síntons. Os síntons, na sua maioria, não são substâncias reais, por ser espécies imaginárias. Como que a gente pode entender isso? Eu vou dar um exemplo que fica muito mais fácil, porque explicando os síntons, na sua maioria, não são substâncias reais, por serem umas espécies imaginárias é um pouco complicado, mas, por exemplo, se a gente considerar a análise retrosintética do ciclo hexazanol, que é aqui onde está o exemplo na imagem do slide, veremos que uma desconexão, a desconexão aqui, ela vai fornecer dois síntons. Um ar tá aqui, que é o ar hidroxicarbocátion, e um íon hidreto, quer dizer, um íon hidreto. Aqui partindo para o slide 4, temos a síntese da análise retrosintética, que demonstra um equivalente sintético em um reagente que atualmente é usado como forma de sínton. Então, a ciclohexazanona é um equivalente sintético para a alfa-hidroxicarbocátion, que é onde a gente demonstra aqui. E o boro iodeto de sódio é um equivalente sintético para o íon iodeto. Assim, o ciclohexanol e a molécula-alvo pode ser preparada, e ela acaba sendo preparada tratando a ciclohexanona como um boro iodeto de sódio. Aqui no próximo slide da síntese, o que a gente consegue marcar nesses 3 pontos é a desconexão, que é dividido depois de romper a ligação. Então, depois que a ligação é rompida, dividida, tem a desconexão, e ela separando carga positiva e negativa, como a gente pode ver nos pouco dos outros slides, explicando o contexto de desconexão. Para ficar melhor, a gente dá um exemplo, que é a análise
heterossintética do ciclo hexanol. Quando uma desconexão é realizada, você deve decidir escolher entre, depois de romper a ligação. Então, quando uma desconexão é realizada, depois que acontece o rompimento da ligação, você deve decidir qual fragmento fica com a carga positiva e qual fragmento vai ficar com a carga negativa. No exemplo que aqui foi dado, na análise retrossintética do ciclo hexanol, podemos ter dado a carga positiva para o hidrogênio, um exemplo, em muitos ácidos. E muitos ácidos também poderiam ser usados como os equivalentes sintéticos para o hidrogênio, mas, no entanto, ficariam perdidos se tentássemos ou conseguíssemos encontrar um equivalente sintético para um alfa hidroxicarbônio. Então, assim, quando realizamos uma desconexão, assinalamos uma carga positiva no carbono e uma carga positiva no hidrogênio. E o ciclo hexosanol também pode ser desconectado se a ligação carbono-oxigênio for rompida no lugar da ligação carbono-hidrogênio. Aí, a partir disso, vai estar se formando um carbocátion e um íon hidróxido. Nesse próximo slide aqui da análise retrossintética, o problema agora vai ser começar a escolher um equivalente sintético para o carbocátion, depois que foram divididos. Um equivalente sintético, ele é um equivalente sintético para um cinto carregado positivamente, precisa de um grupo retirador de elétrons no mesmo lugar. Então ele vai precisar de um grupo que vai retirar elétrons desse mesmo lugar. Então, o brometo de ciclo exila como um bromo retirador de elétrons e um equivalente sintético para o carbocátion da ciclo exila. O ciclo hexanol, portanto, ele pode ser preparado pelo tratamento de brometo do ciclo exila com o íon hidróxido. Esse método que foi explicado e dito aqui, ele, contudo, não é tão bom quanto a primeira síntese que propusemos, como foi dito antes, a redução da ciclo hexanona. O porquê disso? Porque uma parte do aleto de alquila é convertida em alceno. Então, e o rendimento global da substância alfa torna-se totalmente baixo, e não consegue exercer a sua função. Aqui nesse próximo slide, já da síntese, que a análise retrosintética mostrou que o 1-metilciclo hexanol ele pode ser formado da reação do ciclo hexanona. O equivalente sintético para o alfa-hidroxicarbocátion e o brometo do metilmagnésio. O equivalente sintético, então, é para um ânion metílico. Nessa imagem da análise retrossintética, a análise retrossintética, ela mostra aqui que o 1-metilciclo hexanol pode ser formado a partir da reação do ciclo hexanona, o que é equivalente é o sintético para o alfa-hidroxicarbocátion e o brometo de metilmagnésio, o equivalente sintético para um ânion metílico. Então, aí aqui na análise retrossintética com a síntese, as outras desconexões do metilciclohexanol são possíveis porque algumas ligações do carbono servem como um sítio de desconexão. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil para se entender. Uma das ligações carbono-carbono do anel pode ser rompida.
Então, no entanto, essa não é uma desconexão útil, porque os equivalentes sintéticos dos síntons que eles produzem são facilmente preparados. Então, uma nova etapa retrosintética deve ser levada a materiais de partida que sejam fáceis de serem obtidos. Então, essa foi uma breve videoaula de 15 minutos sobre o planejamento de síntese, parte 5, onde ocorre a desconexão, síntons e equivalente sintético. Espero que gostem e obrigado.